Durante a minha infância e adolescência, morei perto de Colombo e ouvi muitas histórias sobre essa cidade. A maior parte delas falava dos imigrantes italianos que se estabeleceram ali na transição do regime escravocrata para o trabalho livre. Colombo tornou-se muito famosa pelo cultivo da uva, herança das tradicionais famílias italianas que conferiram ao lugar uma identidade europeia. Também na minha infância ouvi falar um pouco sobre a Vila Zumbi. Não imaginava que era em Colombo, mas sabia que era próxima da panificadora onde minha mãe trabalhava e às vezes me levava com ela. Ouvia familiares e pessoas da escola falarem sobre a vila como um lugar muito perigoso e passei algumas vezes por ela pela BR-116. Anos mais tarde, se não me engano em 2018, assisti à defesa de uma monografia sobre a Vila Zumbi dos Palmares. Foi a primeira vez que ouvi o nome da vila por extenso, pois até então só a conhecia como a perigosa Vila Zumbi. Eu não imaginava que anos mais tarde teria a oportunidade de conhecer profundamente a trajetória dessa comunidade através do projeto Direitos Sociais, Inovação e Disseminação de Memórias de Luta da Vila Zumbi dos Palmares, em Colombo, que carinhosamente chamamos de Memórias de Luta e que iniciamos em março de 2022. Entendeu? Bora. Então hoje é dia 12 de agosto. Hoje é dia 1º de setembro. Dia 8 de julho de 2022. Hoje é dia 1 de setembro de 2022. Eu me chamo Marilene Alves Carneiro. Tem que falar a idade? 48 anos. Então, assim, eu já choro. Hoje é dia 1, né? É. Nossa, um cafezinho aí pra nós tomar bem. Líder da Associação de Catadoras 3E. Você é vereadora aqui. Tá gravando? Estamos aqui na Vila Zumbi dos Palmares, na Aleixo Stuba, que rua é essa mesmo? Que rua é essa? São Antônio Silvério Eu sou do tempo que conhece a rua pelo número, né? A rua 18. E essa? Essa é 33. Qual? 33. 33 com 18. É. Foram cerca de 30 entrevistas gravadas e incontáveis conversas informais. De um lado, conhecemos um pouco dos pontos de vista dos moradores mais antigos que ainda permanecem na vila. De outro lado, ouvimos as versões oficiais de interlocutores das instituições que atuaram ou atuam ali na vila. E depois de desnaturalizar constantemente o espaço ao nosso redor e também as nossas próprias percepções, foi a vez de aprofundar esse exercício sobre os discursos. Como, onde, de que forma e por que as pessoas dizem o que dizem? O que os silêncios podem significar? Assim, compreendemos que as memórias são também territórios simbólicos em disputa. Muitas vezes o espaço construído reflete essas relações. Os nomes das ruas, o nome da vila, os títulos das manchetes, as versões oficiais e não oficiais, a localização e os nomes dos equipamentos públicos. Pouco a pouco, compreendemos os reflexos que o estigma da violência teve sobre as vidas dos moradores e até mesmo sobre aqueles que não tinham qualquer envolvimento com a criminalidade. Era tanto grande o preconceito que às vezes a gente chegava a pedir emprego, o camarada dizia que tinha, mas na hora de contar o bairro que a gente morava, botava tudo e estaca zero, né? O caboclo, mas
eu me enganei, tinha vaga só ontem, mas já preenchi, passa outro dia. Mas quando ele falava outro dia, eu não voltava mais, porque se eu voltasse lá de novo, era o não de novo, sabe? E não foi só uma empresa, várias. Eu saía de a pé daqui, eu andava o centrão quase inteiro de a pé. Às vezes dava fome. Nossa, a história é muito louca, sabe? Às vezes uma vez eu estava passando numa lixeira, eu vi uns dedos de banana meio murcho lá, cara, uma fome. Eu peguei aquela banana para comer, para se alimentar, para me voltar embora de volta, porque daqui no centro é longe. No centro eu acho que vai dar uns 15 quilômetros para você chegar no centro. A gente não achava. Daí eu e minha esposa, daí eu falei para ela, mulher, o negócio é o seguinte, a coisa está ficando mais preta do que você pensa. Vamos cair para o papel. Aí conseguimos 2 carrinhos de papel, socava as crianças dentro e nós saíamos, Pinhais da vida, aí, bairro alto, saía cedo e voltava de noite. Daí nós sustentava a casa com papel, sabe? Porque era a única solução. Eu falei para ela, antes que nós saia, olhando o que os outros, às vezes pensando na maldade dos outros, vamos trabalhar na dignidade e vamos para o papel. Então tinha dia que a gente tirava alguma coisa, tinha dia que não tirava nada, mas a nossa peleia foi, nós tratamos nossos filhos, criamos dessa maneira, dentro do papel, sabe? Sim, é bom. A minha irmã fala que ela tem que caminhar, né? Lá não tem esse lugar porque é muita grama, fácil. Trabalho desde quando eu me conheci por gente, 7 anos de idade, já comecei a trabalhar na roça e até hoje não penso assim, sabe, em parar. Porque aí não sei se não fosse o trabalho, eu não consigo. São pessoas que vieram do interior, sonhando com uma vida melhor na cidade grande. Quando chega na cidade grande, né, eles saíram lá do meio rural, deixaram aquela vida e vieram para cá. Quando chega aqui, o custo de vida muito alto. Então, o que acontece? Não dão conta. E fizeram o quê? Foram ocupando. Então, né, eles foram migrando. Então, ali tem pessoas assim, com um nível cultural muito baixo, ou seja, de nível de estudo muito baixo, né? E trabalhadores. Nós era marginalizado. Eu trabalhei no Mercadorama quando cheguei aqui na vila. Eu trabalhava, eu saía meio-dia, chegava meia-noite em casa. E era tratado como um marginal. Trabalhei, fazia 3 anos que eu estava no Mercadorama, quando descobriram que eu morava no Zumbi, me mandaram embora. Entendeu? Aí eu fui procurar emprego, sabe? Daí achei um emprego, sabe? Fui fazer entrevista. A mulher perguntou assim para mim, e quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 2 filhas e um filho. Tenho um filho falecido e esse filho, é só ele que está comigo. E onde você mora? Na Zumbi. Ela disse, ai, desculpa, mas eu não quero gente da Zumbi trabalhando na minha casa. Então, se a gente quisesse arrumar um emprego naquela época, você tinha que mentir que você morava em qualquer outro lugar, menos na Zumbi. Você não podia morar na Zumbi, que ninguém queria você para trabalhar. Dos muros que ergueram-se ao redor da vila, romperam-se também resistência. A princípio, os moradores fizeram o que aos meus olhos é um verdadeiro monumento. Uma ponte que atravessa a valeta entre a vila e o muro. Restos de madeira, concreto, ferros e vários outros objetos são a base que sustenta a ponte. Porém, do outro lado da ponte, ainda havia o muro. E é nesse ponto que acontece o símbolo que me fascina. Os trabalhadores fizeram um buraco no muro. Quebraram os tijolos espessos
e criaram um novo caminho. Para mim, o buraco no muro significa coragem e resistência. Eu tinha um rádio, sabe? Um rádio, o único rádio que eu tinha. Aí o caboclo queria comprar esse rádio, daí eu fiz um... Ele era toca disco e toca fita. Daí o cara queria tanto rádio, daí eu peguei e dei o rádio e um relógio por o direito dele, sabe? Daí eu peguei de preto e fiquei sentindo, digo, meu Deus do céu, a única coisa que de herança minha era o rádio, sabe? Daí toquei de vender para o terreno. Você vê a situação. A pessoa não vem para uma invasão porque ele quer, ele vem por necessidade. Agora, não pensa, agora se fosse para mim fazer de novo, eu não sei se eu teria coragem. Eu não sei se eu teria coragem de pegar tudo aquilo que nós passamos. A gente contando para vocês assim, o por cima, você fala, foi um... Mas a dor da gente é muito grande, sabia, né? A gente fazia aquelas panelas de macarrão, colocava uma lona em cima do mocinho, colocava as crianças sentadas, eu, minha irmã, ele, meu cunhado, porque ela também tem dois, né, que se criaram juntos. Aí a gente colocava as crianças sentadinhas dentro daquela lona lá pra gente carpir o terreno e ir arrumando. Fazendo valeta, você pisava por exemplo, nessa quadra aqui, tremia outra quadra lá de baixo. Aqui não era para ter moradia, porque aquilo é uma área de manancial. Aqui, se você cavucar aqui, hoje que está seco, se você cavucar aqui 1 metro, já dá água. Entende como é que é? Então aqui é um terreno de água, um terreno encharcado, né? Tanto que quando nós fizemos a casa, deu umas rachaduras aqui, porque quando passou a moto niveladora, que trepidava, aí trincou, ali quebrou, tá vendo? Que eu vou derrubar, fazer de novo, sabe? Então é assim o negócio, sabe? Não é fácil, não. Porque não é que o cara, eu vou lá para invasão, porque é o último cartucho que o camarada tem na vida dele, sabe? Quando eu cheguei, eu tinha um de 2 anos e uma de 1 ano. A gente é lá do norte do Paraná, lá de Palmital, né? Ela veio, trouxe alguns dos meus irmãos pequenos e outros ficou pra lá. Eu vim pra cá, eu tinha uns 10 anos, na verdade, né? E assim, quando eu cheguei assim, eu não imaginei que fosse ser assim, sabe? A casa da gente, assim, tipo, um barraquinho bem pequenininho, assim, sabe? Muito barro mesmo, muita lama, sabe? Nós ficamos 29 dias embaixo de uma barraquinha de lona, né? Não era só uma cobertura, assim. Quando eu cheguei aqui era bastante complicado, né? Porque a gente, para começar, você não tinha uma água para beber, né? Você tinha que achar uma água e beber, dali fazer um pocinho ali e pegar, né? Energia também não tinha, né? Então para nós foi muito difícil. Medir, arrumamos uma corda comprida. Pois conta essa história da corda. E fomos medir, né? Para não deixar terreno muito pequeno, outro maior, outros queriam pegar um grandão já, em vez de terreno, queriam fazer uma chácara. E daí nós medimos todos do mesmo tamanho, né? Apesar de ser com a corda, mas mais ou menos do mesmo tamanho, brigando por rua, deixar a rua todas com 14 metros, né? Para deixar 2 de calçada e 10 de rua, né? Hoje tem rua que ficou menor um pouquinho, mas olha, uma rua dessa, porque senão... Aqui, o senhor mediu essas ruas aqui? Nós medimos todas, nós fizemos todas uma quadra para cima, medindo os terrenos, fincando pauzinho, deixando, e daí o pessoal já fincava palanque ou botava arame, porque não tinha, e foram se organizando para não deixar, porque se deixasse o pessoal, mesmo assim ainda tem rua que o pessoal invadiu a rua, né? Foi luta grande. A primeira casa que nós construímos foi a casa da minha cunhada aqui do lado aqui. Aí nós puxava, sabe o Elise ali? Não sei. O reto dessa rua, dá quase 1 quilômetro ali. Aí nós trazíamos uns carrinhos de mão assim, um puxava o carrinho com a corda e o outro empurrava, porque atolava no barro.
Bebiam. Nossa, é verdade, para levar carrinho de mão. Exato, então isso nós passamos aqui, sabia? Era uma operação de guerra, sabe? Mas tinha que fazer, né? Foi muito sofrido. Foi muito sofrido, sabe? Como era banhadão aqui, não tinha nada, nós medimos, daí fomos pedindo para fazer valeta, né, para secar. E fomos lutando com o povo, arrumando inimizade, arrumando amizade, e fomos assim, né? Mas depois o pessoal foi reconhecendo, tanto é que deu certo, né? Estamos aqui há 31 anos. Né? Aqui nessa casa aqui eu tenho uma recordação muito triste, digamos assim. Aqui era valeta, aqui nessa rua era valeta aqui, então os esgotos aqui era tudo céu aberto, o pessoal jogava na valeta. Eu perdi meu filho aqui, primeiro filho meu, deu meningite, meningocócica, e eu não consegui mais morar aqui. Tipo, não consegui entrar mais para dentro, entrei em depressão e acabei vendendo aqui e mudando para outro lugar. Na verdade, não existia vila, né? Aqui era um campo enorme, sim, e essa parte aqui já existia, né? Porque era uma região de indústria, né? Essa parte aqui onde é o projeto. Então tinha alguns barracões, algumas casas, assim, por isso que essa parte aqui é Centro Industrial Mauá, né? E lá era um campo, assim, bem banhado, assim, porque é uma região de muito banhado aqui. Mas não tinha, assim, acho que devia ter uns 2, tinha 2 casas, era bem ermo, assim, não tinha nada, assim. E aí, de repente, veio essa invasão, né? Assim, da noite pro dia, fez... Da hora que for para virar, dá para virar? Ah, pode virar, pode ficar à vontade. Aqui as mesmas, lá para baixo. Esse piá aqui que faleceu, né? Ah, sim. Uhum. Como que era o nome dele? É Alessandro. Aqui, então. Às vezes me lembro dos moradores que conheci e de algumas frases que me disseram. Muitas delas ainda ecoam em meus ouvidos e me ensinam coisas importantes. Como na entrevista com as trabalhadoras, quando perguntei a Adriana qual foi a melhor conquista que ela teve na vila. E ela me respondeu: a maior conquista é a sobrevivência. Essa fala aos meus ouvidos foi uma maneira poética de dizer que sobreviver num contexto de privação de direitos é resistência e é uma vitória contra um sistema social, político e econômico que criminaliza a pobreza e violenta os pobres. Depois de meses ainda me pego pensando nessa frase e repetindo essas palavras tão bem colocadas pela Adriana. Eu até me emociono em falar não só da Vila Zumbi, mas desse programa em si, porque ele resgatou a dignidade de milhares e milhares de famílias paranaenses que viviam em insalubridade, na verdade, sem nenhuma condição de infraestrutura. E ainda em 1994, eu havia assumido a primeira vez a presidência da Coapar. Nós ficávamos muito preocupados com o êxodo rural e de que forma essa migração chegava aqui nas grandes cidades e nos contornos, nas franjas das grandes metrópoles, de forma muito desordenada, sem nenhuma condição de habitabilidade. E na época eu estudei um programa, eu havia assumido a presidência, estudei um programa que se chamou Direito de Morar. Esse aqui é o Carlinhos, que é um morador antigo também, que ajudou aí na vila, prefeita Beth. Essa aqui é a Terezinha no posto de saúde também, que batalhou bastante ali no posto de saúde por anos. Ela era... E essa reunião era do quê? Para respeito da água também, para liberar água. E daí já tinha a torneira comunitária? Já tinha... Não, a gente estava em busca. Ah, tá. Daí aqui foi a reunião aqui em casa. Ó.
sabe? A respeito da água também, o Roberval, o Edson Passou, a prefeita Beth, sabe? E aqui as vizinhanças. No meu trabalho, eu contabilizo quantas organizações não governamentais tem por território. E aquele é o território que tem mais. É o território que tem mais associação de moradores, mais grupos de mulheres, mais experiências de economia solidária. É o lugar que tem mais organizações. Fizemos uma associação grande com o presidente, vice-presidente, né? E membros, né? Conselheiros, para ver, para a gente poder sair. Nós fomos para Colombo, né? Em frente ao fórum, fomos na prefeitura, para pedir apoio, né? É uma associação para juntar a gente para pedir apoio, né? Porque senão não tinha como fazer. Me lembro quando nós saímos daqui com o ônibus lotado, na época o comandante era o capitão Sandora. Ele perguntou para nós se nós ia lá para quebrar a prefeitura. Eu falei, não vamos quebrar, não vamos lá reivindicar o direito nosso, que é água para essas crianças que estão morrendo aí, né? Aí passaram 45 dias, começaram a ligar todos os relógios para todo mundo. Mas tudo com briga e muita luta, não foi nada mole, sabe, entendeu? Quando eu cheguei aqui, a única coisa que não tinha era o ônibus, colégio tinha, creche tinha, e era uma barreira e enchente. Sabe, a minha enteada, que era dona do ferro velho, onde nós trabalhávamos, eu e o meu segundo marido, ela tinha que viver comprando móveis, porque a água chegava a 1 metro. Sabe, dentro 1 metro, 1,5 metros. Eu me lembro, teve uma vizinha lá que ela estava pagando neném, tá bem no dia que neném. E deu uma enchente de granito. Foi tirado, não tinha barco, não tinha nada. O que nós temos? O vizinho tirou uma caixa d'água dele, tampemos os buracos da caixa d'água e socamos lá dentro. E daí o vizinho meu foi empurrando, porque a água já estava para cima, na rua, lá embaixo. Porque a água vinha ali no ponto final do ônibus Zumbi, aqui em cima. Uns 200 metros mais ou menos do rio, para mais ela vinha. E foi tirada aquela mulher na caixa d'água, porque a caixa d'água não afunda. Foi jogada lá dentro, a única solução, não tinha outra solução. Porque você olhava assim, o rio era um só, sabe? Ele corria em volta. Um dia um vizinho meu, ele disse que no barraco dele, dormindo assim, com um colchão lá, quando ele se acordou, ele não estava dentro do barraco, sabe? Não, ele formou um griteiro, e daí, como era mais seco lá, a mulher falou, ó, o vizinho gritando. Que eu me acordei, eu só vi aquele mar de água. O colchão dele, não tinha parede, fluiu lá de dentro do barraco dele, quando ele viu, estava lá fora, sabe? E nas visitas domiciliares a gente perguntava, principalmente para quem ocupava a faixa de domínio da BR e as margens do Palmital, que deveriam ser retirados desses dois locais, se eles pretendiam ou se importariam de sair da vila e ir por um outro local, uma outra área destinada a isso. E foi quase que unânime a resposta de não, eu quero ficar morando na vila. Aí que nós começamos a ocupar os pequenos espaços que haviam dentro da vila ainda não ocupados e optamos pela solução do sobrado, que é uma testada menor de fachada, que tem 3,75 metros, mas que acomodou bem uma família. Aqui foi o seguinte, o pessoal foi relocado. Relocado daqui. A Coapar, ela foi fazendo os sobradinhos e conforme ia ficando pronto, eles iam relocando o pessoal. Eu trabalhei na obra aqui, eu puxava os materiais, porque ficava... A Coapar, ela fez uma base lá em cima, onde é que largava todo o material lá, daí eu puxava com um caminhão. Eu tinha um caminhãozinho, eu ia puxando para a construção dos sobradinhos. Daí foi realocando o pessoal daqui, sabe? Aquele lá é um dique, ó, que foi construído. Eram 300 e poucos sobrados, não é nada, tem muita gente que diz sim, mas as galerias pluviais, você podia caminhar, eu com a minha altura e o meu tamanho, eu caminhava dentro delas, todas de concreto. Nunca mais nós tivemos problema com enchentes.
A melhora de qualidade mesmo, assim, né, das pessoas, no sentido, as crianças vinham sujas para cá, né, vinham sujas da gente ter que dar banho. A gente tem que dar banho. Então vocês acabaram mudando o foco dos serviços? Muito, né? Não, antes já, né? Já tinha mudado, já tinha melhorado. Mas melhorou a qualidade de vida deles de um jeito absurdo, assim. Porque pense você morar num lugar em que o esgoto passa aberto ali. Na verdade, as crianças, as mães saíam para trabalhar, as crianças fechadinhas, assim como se fosse um chiqueirinho de porco, porque a lama, o esgoto a céu aberto, tudo o lixo que corria ali era uma coisa impressionante. Foi quando o banco também concordou que tínhamos que fazer uma intervenção. Não era possível as pessoas viverem dessa forma. Aquele pessoal que morava lá na beira da lagoa, lá, foi relocado para cá. Ó. Vamos dar uma entrada aqui. Foi feito isso aí, sobradinho. Lá onde que é meu, lá embaixo, é um sobradinho também desse aqui, que a Coapar construiu. Foi 297 unidades foram construídas aqui. Se não fosse a mão forte de um governo que diz nós temos que tomar uma providência, nós temos que ter uma iniciativa de melhora da qualidade de vida, isso não teria sido possível. Embora, óbvio que... e por isso eu acho que eu me sinto tão bem em poder falar disso, porque nós sonhamos com isso e desenhamos tudo isso. E a gente viu isso se tornar realidade quando ninguém acreditava. Então, por isso que há união em tudo. Desde o começo, desde os mais humildes até os maiores, tem que ter união, né? Foi sempre que nós pregamos aqui a união. Confesso que quando pensava no direito à cidade, me vinha de imediato e como centralidade a questão da moradia. Porém, com o início do projeto, pude perceber quantas outras coisas compõem e transpassam o direito à cidade. Desse modo, pude perceber que quando tratamos desse tema, temos necessariamente que pensar sobre questões como transporte, alimentação, saneamento, cultura, lazer, ensino público e de qualidade, segurança e todos os outros direitos legais garantidos constitucionalmente para a existência de todo sujeito pertencente à sociedade brasileira. A Vila Zumbi foi construída a partir da resistência de trabalhadores. Porém, essa resistência não se abranda. Ela é constante desde 1991 até hoje, 30 anos depois. Em alguns aspectos, é evidente como a luta antiga se mantém em novas circunstâncias. Inicialmente, lutaram pelos terrenos. E hoje ainda lutam pelos títulos de propriedade. Lutaram pela construção de um colégio. Hoje lutam contra a terceirização desse mesmo colégio. Primeiro, resistiram à identidade colonial de Colombo, nomeando o bairro Vila Zumbi dos Palmares. E hoje lutam para manter esse nome. Aqui é a Rua 8 que eu falei para você, que a Vila Zumbi começou daqui até lá. Aqui tem a rua só Sobradinho, são 297 sobrados. Aqui é a divisa, aqui é Vila Zumbi e aqui é Centro Industrial Mauá. Aqui nós estamos na divisa, onde é que foi... Daí ficou... Nessa Rua 8.
Essa é a Rua 8, hoje é Remaldo Dambinski. E aonde que era a Rua 1? A Rua 1 nós já vamos lá. O Mercado Elisa foi aqui que a menina foi morta. O guardião desse mercado que atirou. Ela estava andando de skate ali na frente. Deu um tiro nas costas da menina e matou. Então aqui é a indústria e aqui é Vila Zumbi. E com relação ao nome, o senhor chama, hoje aqui é bairro Mauá, né? Bairro... Quando você vai se referir, você chama como? Vila Zumbi, minha vila é Vila Zumbi. É que as pessoas que não moram aqui, talvez achem, tem que mudar porque não sei o que, um nome feio, porque o bairro é o que... Mas só que a gente que lutou para chegar até onde está aqui hoje, bom, a gente que lutou, a gente tem orgulho da história, né? Tem orgulho de fazer parte, de construir. Hoje, que eu falei para você, tem 30% das pessoas que começaram aqui no bairro, que não sabem nada disso, que foi gente que morreu por causa de esgoto a céu aberto. Hoje o Zumbi e tem que se manter. Esse nome eu acho que assim, quem quer se instalar lá, que acate. Porque é uma história de muita luta, é de muito garra e de vencer. Então, acho que assim, é uma luta, professora, que a gente precisa sim fazer valer. Eles tinham orgulho de dizer, eu moro na Vila Zumbi. Parece que a gente se tornou gente, né? Que parece que nós não era gente, sabe? Enquanto que nós não tinha comprovando de residência, né? Não importa onde você mora, você tem que criar teu espaço. Entendeu? Criar teu espaço. Bom? Depois, negão. Depois. Então, a gente fica triste, né, de querer matar, de tipo de apagar a história da gente. Essa aqui é a Rua 1. No talão de luz está Mauá, sabe? Não tem mais nada a ver com a Zumbi, sabe? Esse conjunto aqui, sabe? Esse conjunto aqui de 120 famílias, é tudo Mauá, sabe? Eles não colocaram como sendo Zumbi. Mas onde você mora? Mauá, não, eu moro no Zumbi. Eu tenho orgulho de falar que eu moro na Vila Zumbi. Porque tem gente que eu gosto daqui, não troca esse lugar. Na verdade, eu não troco esse lugar. Porque o Mauá é uma área industrial ali, sabe? Então ali não tem família. Ali só tem barracões que o pessoal daqui trabalham lá. Então eles querem que o Zumbi seja Mauá. Zumbi não é Mauá, Zumbi é Vila Zumbi. Uma das perguntas que a gente fazia na época é se eles queriam mudar o nome da vila. Não, ninguém quis mudar. Criaram outro nome e a Secretaria de Urbanismo atribui isso à origem da matrícula, daquela área e tudo mais. Que é uma forma de explicar, talvez para questões urbanísticas esteja correto. Para mim, enquanto assistente social e liderança comunitária que me sinto e reconhecendo toda a luta daquele povo, tudo isso que diz em alguma matrícula tinha que ter sido mudado e permanecido Zumbi dos Palmares, que foi como aquele povo que criou, construiu aquela comunidade, se nomeou, se batizou, né? Se na matrícula, quando não tinha nada acontecendo naquela comunidade, era Barão de Mauá, é coisa do passado e de uma comunidade que não é a que tem hoje, né? Então, eu penso que a mudança do nome veio por interesses econômicos, de tirar a marca Zumbi dos Palmares, que representa muito bem a história daquele povo, né? Havia uma ocupação chamada Vila Zumbi dos Palmares. Nela, havia um movimento por moradia digna, e a conquista desse direito haveria de se dar por meio da intervenção do Estado. Houve luta e houve sonho, e houve, então, a regularização daquela ocupação que era vila e que agora seria bairro, e que por isso passaria a se chamar Mauá, disseram.
Colocaram placas azuis nas esquinas e deram nomes às ruas, e em todas elas estava escrito Mauá. Anos depois, havia uma escola. Nela, pediram aos alunos, aqueles estudantes moradores daquela vila-bairro, que dissessem onde vocês moram, que contassem quem são vocês. E foi isso o que eles disseram. Cê tá ligado, né, mano, que eu vou constando pra valer, desenvolvendo a rima no beat, no mic. O proceder vou contar pra você ver. Um bom lugar pra se viver, se constrói com humildade se acaso acontecer. Fatalidades se passaram, mas eu não desisto. Persisto e corro atrás de um sonho impossível. Eu sei, rap é meu vício, na base tal compromisso para relatar e fazer o registro que tudo posso com isso. Desde menino demonstrando indiscutível, andando de skate pelas ruas no domingo, tomando um vinho com os parça no parquinho, fazendo um rap, bolando um improviso, desenvolvendo rimas. Desde molequinho na escola nem se fala, atitude, seu domínio. Andando na calada, percorrendo alguns caminhos. De vez em quando tem rajada, trocação dos irmãozinhos. Mas o povo é camarada, conheço vários tiozinhos. Sem esquecer as gatinhas que eu trombo no destino, algumas indo pra igreja e outras lá pro meu caminho. Vila Zumbi é de onde que eu vim, pra falar bem assim, então olha pra mim. Vou cantar até o fim, no lugar que vivi, por onde eu sigo cantando. Olha ali, se liga só no meu free. Vila Zumbi é de onde que eu vim, pra falar bem assim, então olha pra mim. Vou cantar até o fim, no lugar que vivi, por onde eu sigo cantando. Olha ali, se liga só no meu free. Eu gosto de falar da Vila Zumbi, de demorar também, e geralmente eu te falo pra você. Se Deus der oportunidade, um dia vocês vão estar aqui, daqui mais uns anos, e eu estiver vivo, que eu não morri ainda, vocês vão me achar aqui. Porque daqui eu só saio pra última morada mesmo, sabe? Caviar sobre a mesa, assistindo a luta. Todas as servidoras que foram pra Vila Zumbi não querem sair de lá. Lá é um lugar maravilhoso. Por ter gente de luta, gente que vive, sabe? Lá respira vida. No centro industrial, cultura plena. Eu não sei dizer, assim, mas eu tenho uma paixão por isso aqui, assim. Eu adoro cada uma dessas famílias, assim. Independente de todos os desafios, porque a gente enfrentou um a um. Pra mim, vou cantar até o fim. Podemos responder. Quando veio a luz, parecia de ganhar um filho, sabia? Vou cantar até o fim, no lugar que vivi. É uma lembrança que vai ficar, né? Gravada. Ela falou. É muito bom. O senhor gosta de fazer parte dessa história? Eu gosto, adorei. Gratidão. Eu falei pra vocês, eu não troco a vila por outro lugar e não troco meu trabalho também, né? Só não misture com lote de promessas mentiras. Muito amor, eu sou apaixonada 1000 vezes por aquele bairro, por aquelas pessoas. Intrigas de tudo um pouco, descobre. Nós era bem unidos, quando nós morava lá embaixo, nós tínhamos uma vida de lama, uma vida difícil, mas em matéria de amizade nós era felizes. Não lance a vida na sorte. Zumbi, a gente colocou o nome de Zumbi pela luta, pela garra, pela resistência. Você conhece a história do Zumbi? Do negro Zumbi? Zumbi dos Palmares aqui.